de Atos. É a segunda vez esse ano, né? Nós já lemos lá atrás, no início, agora estamos lendo novamente. Atos, capítulo 16. Quantos acharam aí? Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do verso 16. Atos 16, 16. Diz assim: indo nós ao local de oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Paulo, porém, incomodado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ordeno-te que saias dela. E na mesma hora saiu. Verso 19. E vendo os senhores daquela jovem, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os lançaram e os levaram à praça na presença das autoridades. E apresentando as autoridades, disseram, este homem, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos pregam costumes que não nos é permitido receber e nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra ele e as autoridades, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo dado muitos açoites, lançaram-nos à prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, lançou na cárcere interior e lhes prendeu os pés nos troncos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas todas as correntes de todos. Amém, meus amados? Vamos parar aqui. Podemos assentar. Espírito de Deus, fala com cada um nesta noite. Continua a falar em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Queridos, nós estamos numa caminhada de fé. E semana após semana estamos ministrando e orando profeticamente para que portas sejam abertas. E quando nós falamos de portas, nós entendemos que portas têm dois ou mais significados, mas dois importantes para nós nesta caminhada de fé. A primeira é que portas traz uma nova oportunidade. Portanto, a palavra porta vem também ligada na sua etimologia à palavra oportunidade. Quando se diz, abriu-se uma porta, abriu-se uma outra oportunidade, chegou uma nova chance. Portanto, Deus é um Deus que dá oportunidades, Deus é um Deus que dá novas chances. E nós podemos entender que a cada dia, quando raia o sol, quando nasce um novo dia, é Deus dando uma nova oportunidade a cada um de nós. Deus é um Deus de oportunidades. Segundo significado importante que nós precisamos guardar, que portas é o convite para mudar de realidade. Você pode estar dentro de um quarto apertado, angustiado, ali abafado, mas quando uma porta se abre, ao você passar por ela, a realidade é outra. Olha, irmãos, muitas vezes, antes de passar pela porta, você está dominado pelo vício, e está sem Cristo, sem salvação. Mas quando você passa pela porta que é Jesus, você encontra outra realidade. Você encontra uma vida eterna, vida de vitória. Você não é mais criatura, você é filho de Deus. Ou seja, Deus tem promessas para a sua vida. E nesta noite eu quero aqui falar sobre este texto a qual lemos.
Este texto de Atos, o livro de Atos, conta e narra o início da história da igreja cristã no mundo. A igreja cristã, o cristianismo. Então aqui, nos 28 capítulos deste livro, nós vamos encontrar os primeiros atos, os primeiros acontecimentos da igreja cristã. É o livro, o único livro em toda a Bíblia Sagrada que não tem um fechamento, que não tem uma finalização formal na Bíblia. É um livro que ele simplesmente termina. Ele para ali no capítulo 28, para nos dar a ideia de que a história da igreja cristã, ela continua sendo escrita por nós nos dias de hoje. Amém, meu irmão? Então, nós somos atores deste livro nos dias de hoje. Nós continuamos escrevendo a história da igreja cristã no mundo. E aqui nós vamos encontrar no capítulo 16, o apóstolo Paulo em uma das suas viagens missionárias. Paulo está viajando para a região da Macedônia. Ele sai para cumprir um chamado de Deus. E ele vai anunciar Jesus. Ele vai falar do amor de Deus. Ele vai para lugares longes, distantes. E aqui neste texto eles vão para a cidade de Filipos. Paulo e Silas vão para a cidade de Filipos. E eles estão ali, na cidade de Filipos, com uma missão: pregar o evangelho, anunciar Jesus, falar do amor de Deus, fazer discípulos, alcançar vidas para Cristo. Esse era o propósito, essa era a missão. Mas interessante, irmãos, eles não foram para aquele lugar porque eles queriam. Eles foram para aquele lugar porque Deus tinha mostrado em visão, em revelação, a ordem para que Paulo pudesse ir para aquele lugar. Paulo já teria tentado em outro momento, mas ele mesmo escreve no texto: mas Satanás nos impediu para que a gente não fosse. Agora Paulo entende que é o tempo de Deus, então eles viajam para essa região. E eles vão para lá para pregar o evangelho. Irmãos amados, eles vão para ali, e a Bíblia diz, nós não vamos nos deter nos detalhes, mas a Bíblia diz que eles chegam naquele lugar, e o começo da sua missão na cidade de Filipos não foi dos melhores. O povo não recebeu bem a mensagem. O povo não estava aberto para receber a mensagem. Mas Paulo está ali como um bom e perseverante servo de Deus. Ele não desanimou. Ele está ali anunciando, dia após dia, falando do amor de Deus. E a Bíblia diz que todos os dias uma menina, uma moça, vinha atrás deles. E ela gritava, dizendo: estes são os homens de Deus, que veio nos anunciar salvação. A Bíblia diz quem era aquela menina. A Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia diz que ela tinha um espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação, irmãos, é um demônio que trabalha na vida de uma pessoa. E aquele espírito de adivinhação agia na vida daquela menina. E aquela menina era um instrumento, era uma forma das pessoas daquela cidade, os espertalhões, ganharem dinheiro através dela. Porque através da adivinhação dela, eles ganhavam dinheiro. O próprio texto diz. Ela era fonte de lucro para eles. Mas quando Paulo e Silas chegam, ela fica andando atrás deles, dizendo: esses são homens de Deus. Engraçado que nos dias de hoje, uma mulher falando, gritando isso, muitos homens ficariam lisonjeados. Puxa, realmente eu sou o tal. Não, mas Paulo enxergou no meio daquela palavra, daquela menina, uma ação de demônios. E Paulo, a Bíblia diz que ele fica incomodado com aquela palavra. A Bíblia diz que Paulo está ali incomodado, dia após dia. Aquela menina clamava atrás deles essa coisa. Então Paulo vira e diz ao Espírito, ele não diz para a menina, mas ele diz para o Espírito que estava agindo nela. Ele diz: em nome de Jesus eu te ordeno, saia dela. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, por ordem de Paulo, obedecendo a autoridade do nome de Jesus, aquele demônio de adivinhação sai. A partir daquele momento, a menina não consegue mais dar lucro, ela não consegue mais adivinhar. E aí, o que acontece? As pessoas que pararam de ganhar dinheiro com aquela menina, eles então
agitam a sociedade daquele lugar. Eles então espalham os fake news da época. Eles começam a fazer calúnias. E eles chamam o povo dizendo: estes homens vieram perturbar a nossa cidade. E eles vieram pregar contra os costumes que nós temos, porque nós somos romanos. E eles agitam toda uma sociedade para colocar a sociedade contra aqueles homens de Deus. Irmãos, a sociedade muitas vezes é manipulável. E as retóricas humanas, as formas de se falar, uma verdade, uma mentira falada muitas vezes, começa a soar como verdade. O povo começou a acreditar: estes homens não vieram trazer coisas boas, vamos apedrejá-los, vamos prendê-los. E a Bíblia diz que aquelas pessoas agitaram a sociedade daquele lugar. E eles então prenderam Paulo e Silas. Levaram eles para a praça, que era o local público de julgamento. Então as autoridades foram influenciadas por aquela narrativa, né? Aquela guerra de narrativa que a gente vive hoje. Então foram influenciados. E a Bíblia diz que então eles estão ali. O final daquele julgamento rasgaram as vestes de Paulo e Silas. E eles apanharam. Eles começaram a ser açoitados. Eles são chicoteados. Vão apanhando em praça pública. Humilhação total. Irmãos, e quando se está numa situação assim, certamente tem duas dores que o ser humano sente. Certamente é o que pensamos. Olha, irmãos, primeiro é a dor física. A dor de ser chicoteado, como um animal recebe açoite. A segunda é a dor da dignidade sendo rasgada. Olha, irmãos, sendo humilhado em praça pública. Agora, irmãos, a outra coisa, a Bíblia diz que eles são, depois de apanharem bastante, são pegos e entregues na mão de um carcereiro. E o carcereiro recebe ordens: olha, cuidado com esses homens. Até parece que Paulo e Silas eram um homem de alta periculosidade. Prende eles com a máxima segurança. Isso significa: se eles fugirem, você paga com a sua vida. Ele então não coloca Paulo e Silas na cadeia simples. A Bíblia diz que ele é colocado no cárcere interior. Ou seja, é a cadeia que fica no subsolo. Eles são colocados ali. Irmãos, o que eu quero dizer a vocês é que muitas vezes você vai estar no centro da vontade de Deus. Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Porém, Deus vai providenciar e vai permitir, presta atenção, que as portas não se abram no primeiro momento. E é preciso ter muita sabedoria, maturidade, para entender que quando você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, mas as portas não se abrem naquele momento, não se preocupe, Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes a porta não se abrirá no primeiro momento. Muitas vezes a porta não se abrirá no momento que você espera. Mas muita gente perde a guerra aí. Porque ele vem na igreja, ele diz aleluia, ele até clama a Deus, ele até oferta, e na hora que chega lá, a porta não abriu. A oportunidade que ele queria não chegou. E muita gente perde, por quê? Porque nesta hora ele blasfema, nesta hora ele desiste, nesta hora ele desacredita. Mas sabe de uma coisa, olha para Paulo, ele está no centro da vontade de Deus, amém? Mas a porta abriu? Não, a porta está fechada. Não há oportunidades. Eles vão anunciar o evangelho da paz e recebem chibatada. Eles vão anunciar salvação. Eles são presos, açoitados, colocados na prisão máxima. E a Bíblia diz que eles foram algemados pelos seus pés no tronco. Amados irmãos, primeira coisa que nós aprendemos neste texto: porta pode se fechar, não porque Deus perdeu o controle, mas porque Deus engenhosamente vai permitir uma circunstância difícil, para que quando a porta se abra, você tenha motivo para exaltá-lo, para glorificá-lo e bendizer o nome dele. Quem me entende, diga aleluia, diga glória a Deus.
A Bíblia diz. Onde estava Deus, irmãos, que a porta não se abriu no primeiro momento? Deus continuava na sua mesma autoridade, no controle como ele sempre está. Por que Deus permite isso? E muitas vezes, Deus vai usar circunstâncias para nos amadurecer. Deus vai usar circunstâncias para glorificar o nome dele. Deus vai usar circunstâncias para mostrar o poder, manifestar o poder dele. Portanto, se você está tendo dificuldades, você é um cristão, você é um servo de Deus, e a luta está sendo travada, irmão, não desanime, não perca a sua fé. Não perca a sua fé, continue marchando, continue crendo, continue acreditando. Não deu certo hoje, pode dar amanhã. Continue crendo. Não mude a confissão dos lábios. Continue declarando: meu Deus, Ele é Deus fiel e poderoso. E Ele me dará vitória. Eu creio em nome de Jesus. Não mude a confissão dos lábios. Paulo está numa situação adversa. Mas, irmão, a gente não confessa Jesus, a gente não testemunha Jesus, a gente não faz coisas quando somente a coisa está boa, mas quando a coisa não está legal, a gente também faz. A gente continua testemunhando Jesus. Nós aprendemos então que você pode estar no centro da vontade de Deus e as portas não se abrem. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando a porta está fechada, imagina Paulo, viajou, foi para lá pregar, ao invés da porta se abrir, a porta está fechada. Em vez da coisa fluir, não flui. Resultado, está com as costas toda ferida, aberta de tanta chicotada. Está com os pés amarrados como se ele fosse um animal. Paulo é um cidadão romano, está preso. Acorrentado. Imagina a cabeça de Paulo. Então o crente precisa ter maturidade. Porque muitas lutas vão acontecer, irmão. Às vezes tem cristão que acha que ele nunca vai saborear uma perda. Ele nunca, não sempre vai dar... Não, irmão, de vez em quando o diagnóstico não vai ser o que você queria, não. De vez em quando o telefone vai tocar e a notícia não vai ser a melhor, não. Mas isso não significa que Deus ficou pequeno, que Deus perdeu o poder, que o evangelho não funcionou. Isso faz parte. Faz parte. Amados irmãos, Paulo recebe um pacote de más notícias. Nada está aberto. Agora ele está preso numa prisão de alta segurança, preso e acorrentado. E nós aprendemos a segunda coisa aqui. O que eu faço quando a coisa não fluiu? Primeira coisa, Paulo diz, a Bíblia diz aqui, capítulo 16, a Bíblia diz exatamente assim. Verso 23, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com muita segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Aí nós aprendemos, verso 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamavam e murmuravam desse evangelho. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, o que a Bíblia está dizendo? Perto da meia-noite, Paulo e Silas, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Então, quando a coisa não está dando certo, você fez a campanha, a coisa não fluiu, você está na presença de Deus, a coisa não está dando certo. Irmão, em nome de Jesus, não libere palavras de murmuração. Não libere palavras na sua boca que vai gerar incredulidade. Paulo se negou, porque ele era humano. Ele se nega a falar mal. Ele se nega a blasfemar. Paulo libera oração, palavras de fé. Então, duas coisas nós aprendemos aí. Se negue quando as portas não estiverem abertas. Se negue, vigie a língua, não murmure. Segundo, ore. A oração funciona? Resolve? Ore. Outro, cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Sabe quando você chega àquele momento, que tem hora na vida, que você não sabe nem que orar. Aliás, a Bíblia diz que ninguém sabe orar como convém.
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, às vezes nós não temos nem palavras, já chegou diante de Deus, eu não sei nem o que falar. Então cante. Cante ao Senhor. Cante ao Senhor. Cante, adore a Deus. Engraçado que tem tantas canções, né? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor me consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus. Irmãos, adore. Paulo está adorando a Deus. A porta está fechada. Olha, nós viemos aqui pregar o Evangelho. E onde está Jesus que não deu uma alma para nós até agora? Calma, vai acontecer. Adore a Deus. Adore a Deus. E eu vou dizer, a Bíblia não diz que eles choram. Mas vai que Paulo é chorão igual eu. Ele estava chorando. Você é apanhar, ser humilhado. Você está aquela coisa assim, eu quero tanto fazer o certo e as pessoas não me entendem. Meu irmão, você tem que ser muito casca dura para não derramar uma lágrima. Mas, irmão, quando a porta está fechada, não murmure, ore. Não reclame, cante louvores ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Canta louvor. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na situação adversa, mas eles resolvem cantar e louvar o Senhor. Poder de Deus é gerado quando eu oro. Quando você ora, poder de Deus é gerado. Ore. Irmã, não está fácil não. Ore. Clame a Deus. Pastor, só Deus sabe. É verdade, só Deus sabe. Ore então, cante louvores. Pastor, fui humilhado, cante louvores, ore ao Senhor, e isso vai abrir porta. A Bíblia diz que perto da meia-noite significa uma hora crítica, é a hora da virada. Meia-noite é a hora de virada, irmão. O dia mal está acabando e Paulo está orando. O dia pode ter sido ruim, irmão, mas sabe de uma coisa? Lá na viração, lá na hora da virada, Deus vai virar o cativeiro. Deus vai abrir porta. Continue orando. A meia-noite está chegando, você continua orando. Na hora da virada, Deus sacode toda a estrutura do inferno e joga por terra tudo aquilo e te faz triunfar em nome de Jesus. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Vírgula. E os outros, o que é que o texto diz? E os outros que estavam na cadeia faziam o quê? Eles não faziam nada, eles só escutavam. Aqui a gente encontra uma coisa. Só adora a Deus e ora a Deus numa situação adversa, só honra a Deus, só exalta a Deus numa situação adversa, numa situação difícil, de portas abertas. Quem conhece Deus? Quem não conhece Deus só fica ouvindo. Quem conhece a Deus aqui? Quem sabe que Deus é capaz de fazer? Então, na hora da dificuldade, adore a Deus. Na hora da luta, adore a Deus. Na hora da dificuldade, planta o joelho no chão e comece a orar. Irmão, você sabe o que mais o diabo teme? É o crente que ora. O crente que sabe o poder do joelho no chão, de um coração derramado no altar. Lembra de Ana? O espírito de esterilidade saiu do ventre de Ana, quando ela derramou a alma dela no altar. O homem de Deus falou assim: afasta de você esse vinho que você está bebendo, mulher. Uma hora dessa você já está chapada. E ela está dizendo: não, Senhor meu, eu estava derramando a minha alma perante o Senhor. E aí ele disse: vai, porque Deus já ouviu a sua petição. Palavra liberada pelo profeta, gerou vida no ventre de Ana. 9 meses depois, Ana está gerando um filho, que foi um dos maiores profetas de Israel. Eu quero dizer a você, quando a coisa estiver difícil,
A lágrima pode estar caindo, cante ao Senhor. Quando a coisa estiver difícil, está tudo escuro. Mas o crente, amém? Como diz aquela música velha, né? Vinda de mim só tem música velha, né, irmão? Às vezes o crente é provado, mas tem ao seu lado o auxílio divino. Carregando uma cruz tão pesada, à beira da estrada, lamento o destino. O Senhor que é vitorioso, na água e no fogo Ele estende sua mão. E não tem esperança de vida, procura guarida aos pés de Jesus. Chora aos pés de Jesus, porque Ele enxuga o teu rosto também. Confia somente e espera, no amanhecer sua vitória vem. Amém? Fala com o seu irmão, está difícil. Está com o joelho no chão e ora. 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 Você vai estar dobrando o joelho e o inferno vai estar gritando, não faça isso, louco. Não perca seu tempo, inferno, demônios gritam. Não faça isso, dobre o seu joelho e fique surdo para a voz do maligno. E surdo também para a sua própria voz. Irmão, somente busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. E se prepare, porque Deus vai sacudir o lugar onde você está. Deus vai sacudir. Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam e oravam ao Senhor e adoravam a Deus. E a Bíblia diz, olha, que veio ali uma manifestação sobrenatural, e a Bíblia diz que veio um terremoto e sacudiu a prisão aonde eles estavam presos, sacudiu as prisões. Segunda coisa, as algemas caíram dos pés. Terceira coisa, e foram abertas as portas da prisão de todos que ali estavam. Então, o resultado, quando eu oro, quando eu confio no Senhor, porque orar e adorar é a demonstração da mais pura fé quando você está numa situação adversa. Todo mundo está correndo e você está confiando. Todo mundo está desistindo, mas você está orando. Na escuridão da noite, ninguém está lembrando de você, mas Deus está lembrando e você está orando. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz esse verso 26. Diga comigo, de repente. Diga para o seu irmão, de repente. Um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Vamos repetir, abriram-se todas as portas. E essa porta aí, irmão, você pode entender que é a porta da cadeia, ali, da cela. Mas eu entendo como algo diferente. A porta que abriu é a porta para o evangelho ser pregado naquela cidade. Porque a partir desse exato segundo que Deus sacudiu tudo ali, a cidade que estava fechada para Paulo agora está aberta. Sabe o que acontece? Quando tudo é sacudido, certamente subiu aquele poeirão, aquele barulhão, o carcereiro ficou maluco, sacou a espada, falou, a turma fugiu, eu vou me matar. Porque ele sabia o que ia sobrar para ele, eu vou me matar. O que acontece? Paulo diz, não faça tal coisa. Nós todos estamos aqui. Aquele homem já estava quebrantado pelas orações ouvidas, pelos louvores que ele ouviu, e pelo ambiente de poder que foi gerado enquanto Paulo orava e Silas orava. Agora aquele homem, no meio daquela bagunça toda, o que aquele homem pergunta para Paulo? O que eu preciso para ser salvo? Irmão, você está no horário de serviço, você está um segundo antes preocupado em que agora, olha, os prisioneiros fugiram. Um segundo depois que Paulo fala, o que ele fala? Como é que eu faço me ser salvo? A Bíblia diz que ele se lança nos pés dos dois prisioneiros, Paulo e Silas. E aquele carcereiro cai nos pés de Paulo e Silas. Por que eu estou dizendo isso?
porque esse é um momento crucial do capítulo 16. É o momento da virada. Olha que quando você ora, Deus inverte. Quem era a autoridade na cadeia? Quem era a autoridade na cadeia? Quem tinha a chave da cadeia? O carcereiro. Quem era Paulo e Silas na cadeia? Prisioneiros. Mas quando você ora, Deus inverte a situação. Quem tem autoridade não tem mais. A autoridade agora é daquele que creu no Senhor. Quem aquele mandava agora não manda mais. É aquele que recebeu uma visão de fé. Ele tem autoridade. Aquele homem cai nos pés de Paulo e Silas e pergunta: como é que eu posso me salvar? Aí Paulo prega o evangelho. Como todo bom crente, tem que ter o evangelho na boca da língua. Você que vem na igreja e não sabe evangelizar, irmão, tem que ter o evangelho na ponta da língua. Paulo e Silas, olha, é simples. Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo, você e a sua casa. Aquele homem creu, e aquele homem foi salvo ali. Ali estava sendo aberta a igreja da cidade de Filipos. Ali estava sendo aberto. Entendeu por que às vezes Deus fecha a porta? Deus não abre na hora que você quer? Porque Ele quer glorificar o nome dEle através de todas as coisas. Quem está entendendo? O homem cai nos pés de Paulo. E ali ele se converte. Depois, no outro dia, as autoridades... como é que Deus muda? As autoridades vão pedir perdão para Paulo. Paulo, vocês podiam ir embora... Esquece tudo que aconteceu aqui, vocês vão embora, viu? E está valendo, vai embora. Aí é a vez de Paulo, porque o jogo virou, Deus virou o jogo. E aí Paulo diz: não pode ser assim não. Eu sou cidadão romano, as coisas não é desse jeito. Eles não poderiam ter feito o que fizeram com um cidadão romano como Paulo. E Paulo já pôs a boca no trombone, falou assim: vocês não podem fazer isso aqui. Eu tenho direito, sou cidadão romano, rapaz. Resultado, Paulo foi honrado no lugar onde ele tinha sido envergonhado. Naqueles próximos dias, naquele dia seguinte, Paulo vai para a casa do carcereiro. O que o carcereiro faz com Paulo? Lava todas as feridas do corpo de Paulo. Isso é honra. Isso é honra. Paulo batiza o carcereiro e batiza todos da casa do carcereiro. A casa do carcereiro é a primeira célula daquela cidade. É a célula máter. Ali gerou a igreja. Mas para que a porta se abrisse, no momento de crise, de dificuldade, Paulo se nega a reclamar. Paulo mantém a fé e começa a orar. Vamos orando. E vamos orando. A oração gera milagres. E eu vou dizer para você uma coisa: se você já tivesse visto o que Deus já me mostrou sobre essa igreja, você estaria aqui comigo orando pelo menos um dia por semana. Orando. Porque se você tivesse visto o que meu coração já viu a respeito dessa obra, você estava orando comigo. Deus faz o que o Senhor quer fazer. Por que Paulo e Silas estão orando? Porque Paulo já tinha visto o milagre que Deus ia fazer. Então, irmão, a porta pode estar fechada, mas a visão espiritual tem que enxergar ela aberta. E entender que enquanto eu oro, Deus está criando um ambiente para um milagre acontecer e a porta se abrir. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Cheio de calabaçai. Vamos aplaudir Jesus. Diaconato, vamos aplaudir Jesus. Louvor, vamos aplaudir Jesus. Mais forte, mais forte, mais forte. Mais forte. Quando as portas estiverem fechadas, não murmure, glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Nós vamos cantar enquanto eles se preparam. Vamos cantar uma canção, rompendo em fé. Amém? Diga para o seu irmão: tem que romper em fé, meu irmão. Em nome de Jesus. 3, 4. Cada vez que a minha fé é provada, olha só, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales
desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim a porta está fechada, não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo. Amados irmãos, nós vamos passar. E quando você vier, espere, não aglomere ali, viu, irmãos? Espere, né? Não saia do seu lugar antes, vai saindo um por um, amém? Quando a pessoa que passar pela senhora chegar aqui, a senhora libera a outra para dar aquele espaço, tá bom? E nós vamos tranquilos, sem correria, amém? Uma outra coisa, irmão, quando você chegar aqui, você vai receber a unção, vai passar, retornar para o seu lugar em oração. Só pare de orar quando todos tiverem passado. Amém, meu irmão? Amém? Então faça isso em nome de Jesus. Pastor, eu vou orar por quê? Eu vou orar pelo propósito que está no coração. Qual porta que você precisa que Deus abra na sua vida? A porta de um grande milagre na vida financeira? Quantas pessoas estão nessa luta, né? Olha, talvez a porta de um novo emprego, a porta da solução de um problema na sua empresa, nos seus negócios próprios. Talvez você é um empreendedor, um vendedor. Qual porta você precisa? Talvez você está com uma causa na justiça. Precisa que Deus faça a justiça. Ore. Essa é a porta. Ore. Deus pode fazer obra. Amém, meu irmão? Só não passe de boca fechada. Passe orando. Passe clamando ao Senhor. Amém, meus irmãos? Quem entendeu? Então, enquanto o louvor estiver adorando, nós vamos estar aqui orando. Cada pastor ora um pouco e vai revezando e nós vamos orando. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai do seu lugar, pode vir. Vamos passar com fé. Em nome de Jesus. Que teve o poder de andar sobre o mar. Quem é ele que pode vamos fazer orar. O mar se calar? Pai, nós oramos nesta noite, ó Deus. Oramos, ó Pai, para que o Senhor venha abrir as portas, ó Deus, que está fechada. Espírito Santo, começa agora a passar com o teu poder, ó Pai, sobre a vida de cada pessoa que passa com fé neste lugar. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Deus, abre a porta do emprego, ó Deus. Aquele pai de família que está aqui nesta noite, ó Deus. Aquela mãe de família, Pai, aquela jovem que está aqui, aquele jovem que está precisando, ó Pai, que o Senhor abra as portas do emprego. Pai querido, Tu és poderoso, ó Deus, para abrir toda e qualquer porta. Pai, nós te apresentamos, ó Pai, a saúde do Teu povo nesta noite. Pai querido, o Senhor tem o poder, ó Pai, para curar toda e qualquer enfermidade. Pai, te pedimos, ó Deus,
Tu és aquele, ó Deus, que abre, ó Deus, abre porta e nenhum homem pode fechar. Pai, nós acreditamos no mover do Senhor, acreditamos na manifestação do Teu poder, ó Deus. Acreditamos, ó Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. Pai querido, nós profetizamos nesta noite as bênçãos do Senhor sobre a vida do Teu povo. Todo aquele que passa com fé neste lugar, ó Deus. Olha aquele que passa com fé, ó Pai, sobre este altar. Pai querido, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta, Pai, o Teu poder. Manifesta o Teu poder, ó Deus. Manifesta o Teu poder, ó Pai, na vida do Teu povo, na vida daquele que crê, ó Pai, na vida daquele que ora com fé nesta noite, ó Pai. Pai querido, nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, e te pedimos, manifesta, Pai, manifesta a Tua presença, Pai querido, manifesta o Teu poder, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Caia cadeias nessa noite, caia cadeias nessa noite, ó Pai, toda algema que tem aprisionado o Teu povo, ó Pai, nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, cai por terra, cai por terra. Em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cai por terra agora, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado o Teu povo. E você vai, Deus soberano, Deus amado e querido, eis aqui cada vida que passa por essas portas. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Passa como Isaac que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. A porta da conquista, a porta da saúde, meu Pai, a porta da comunhão no lar, na casa, na família, Deus, a porta da libertação, a porta da salvação, Senhor, a porta da cura. Pai amado e querido, nós decretamos aqui sobre o Teu povo as bênçãos sem medidas, portas abertas, meu Pai, em todas as áreas, meu Pai, em nome de Jesus. Decretamos portas abertas, portas escancaradas, meu Pai, de bênçãos, de milagres sobre a vida do Teu povo, meu Pai, sobre a vida de cada homem, Deus do impossível, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, meu Pai. Sua destra me sustenta sobre a nossa igreja, sobre os ministérios, meu Pai, sobre aqueles que estão nos assistindo. Não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz que as portas se abram, que as portas se abram. Deus do impossível, Santo e poderoso Deus, Tu és o Deus que abre portas. E nós decretamos aqui portas abertas sobre o Teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Abre as portas sobre os Teus filhos, Tuas filhas, hoje e sempre, meu Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, ó Deus, e determinamos portas abertas, oportunidades que se chegam. Deus, todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Ou parece que o mar não vai se abrir. Olha as palmas, meu irmão. Você pode cantar com palmas? Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podes me frustrar. Cante ao Senhor. Lembra de Paulo. Paulo cantou. Cante, meu irmão. E cumpra em mim Teu querer, Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Oh, Glória aleluia. a Deus. Deus do impossível. Vamos aplaudir Jesus. Ele é maravilhoso. Diga, Ele é. Diga, Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, podemos assentar. Nós já estamos por terminar. Eu quero mesmo dizer aos irmãos algumas coisas muito importantes. Toda vez que você está numa caminhada de fé, e o propósito desse ato profético é só para instigar a sua fé. Quero lembrar você que muitas coisas podem acontecer para te impedir. Não pare não, continue orando, continue buscando, continue participando. Eu tenho certeza que Deus certamente vai te abençoar e fazer o propósito dele acontecer na sua vida. Eu gosto sempre de lembrar que o propósito de Deus é muito mais além do que somente abençoar você num emprego. Isso é maravilhoso, mas o propósito de Deus na sua vida é muito mais além. Porque o propósito de Deus é mudar nosso destino, nos dar vida eterna, nos salvar em Cristo. Amém, meus amados? Então, permaneça, não desanime, caminhe firme na fé. Quero também aqui lembrar, irmãos, nós vamos ter neste domingo o culto da família, domingo da família. Vem participar, 3 horários, né? Nós temos o horário das 6 da manhã, mas é um culto de oração. Às 8 da manhã, às 9h30 e às 18 horas são horários de culto. Então, venha participar conosco, né? Culto da família, venha orar pela sua família. Se você puder, traga algum membro da sua família, né? Vamos ter um momento específico para nós orarmos em família. Então, aquele familiar que estiver com você, você vai convidar aquela hora ali do culto para estar orando com você. Pastor, só vem eu, não tem problema. Vem orando, né? Tem muitos irmãos aqui que oravam sozinhos no culto da família. E Deus mudou a história, né? Hoje todo mundo está orando lá. Então, eu quero convidar você, tá bom? Neste domingo, não falte, venha adorar a Deus. Sempre lembrar da importância dos cuidados, né? Dos protocolos sanitários, máscara, álcool em gel, né? Lave as mãos com frequência. Se cuide, amém? Se cuide. Em nome de Jesus, ok? Sempre observe a separação, né? Tem aí as separações nas cadeiras. Sempre observe isso, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quero também dizer aos irmãos que nós toda sexta-feira estamos tendo o projeto Célula Familiar. E a segunda edição não foi como a primeira, ou não está sendo como a primeira, né? Que é participação, né? Porque o crente ele tem muito assim, às vezes ele começa e de repente por qualquer coisa ele perde o propósito, né? Qualquer coisa, às vezes uma vaidade besta, ele larga o propósito. Como Paulo disse, né, se não me engano, aos Colossenses, vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne. E às vezes a gente esquece no meio do caminho que tem um propósito a seguir, né? Então, o culto ali doméstico, a célula familiar, tem um propósito, irmãos. Tem um propósito. Olha, os crentes antigos, eles eram muito mais firmes do que essa geração que tem hoje de crente. Mas por quê, pastor? Não tinha televisão evangélica, não tinha site evangélico, não tinha nada. Irmão, era aquele povinho que todo mundo ria da cara dele, que era o crente, né, que andava com a rapadura debaixo do braço, né? Mas era um povo, as famílias cristãs, elas tinham um culto familiar dentro de casa. Então, aquela família de crente, eles se reuniam em casa, na casa deles. O pai ensinando os filhos, a mãe ensinando os filhos. Esses princípios cristãos estão sendo destruídos. O projeto Célula Familiar é resgatar isso.
Irmão, sabe uma coisa? Às vezes a gente é crente na casa, ninguém orou perto do outro, o ano passou, ninguém orou um perto do outro. Aí quando pede para orar, morre de vergonha. Isso é a tragédia do mundo gospel. É aquela crentalhada, ninguém ora em casa. Mas o Facebook ganha a nossa atenção, as redes sociais ganham, né? Bom, enfim. Então, irmãos, que nós possamos valorizar isso, tá? Possamos valorizar isso. Tem amigos meus que falam, Marco, mexe com isso não, você vai esquentar a sua cabeça, o povo não quer reunir. Fala, irmão, não quer, então eles, o que eles querem da vida? Então, nós precisamos, irmão, parar um tempo, culto de 15 minutos, reúne, desliga aquela televisão, desliga um pouquinho. Isso é, se todos forem cristãos na casa. Você não vai comprar briga com quem não é. Ah, eu não quero saber desse negócio de Jesus seu aí, rapaz, deixa eu assistir meu futebol. Deixa ele assistir. Reúne no outro cantinho lá. Nós temos feito um material muito simples para a gente reunir. Estou mandando lá no seu celular. Dê valor. Dê valor. Tem pastor que tem pastor que não preocupa com esses negócios, não, que eu preocupo, não. Então, assim, sabe o que eu penso? Pelo menos valorize, pelo menos leia. Pelo menos leia. Porque eu poderia estar vivendo aqui a vida de pastor sem nada disso. Estou fazendo isso pelo idealismo do meu ministério. Então, reúna a sua família. Reúna. Eu peço, irmão, que sempre quando reunir, tire uma selfie. É uma celebração. Marcar. Nós estamos criando memórias. Aí tem os crentes que não gostam de tirar foto. Acho que eles são igualzinhos de antigamente. Se tirar a foto, prende a alma, né? A alma fica presa. Não, então não tira a foto, mas reúne a família, por favor. Tá bom? Eu gostaria que tirasse, mas não vou tirar, não, porque isso é uma bobeira, porque isso não sei o quê, blá, 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 blá. Então não tire. Então reúne a família, faça seu culto e me informe, pastor, nós fizemos um culto que foi uma benção. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém mesmo? Graças a Deus. Então, você que está recebendo material lá, você que está naquela lista de transmissão lá né, que o pastor manda, então você já está recebendo material. Irmãos, e essa sexta-feira é a última sexta, é a 7ª semana, né? Pastor, eu posso continuar com os cultos? Maravilha, continue e faça isso, fazer parte da sua vida, da vida da sua família, né? Uma vez por semana, ou semana sim, semana não, reúna a sua família. Poucos minutos, não estou querendo atrapalhar, não, irmão. Poucos minutos, tá bom? Não deu na sexta, reúne no sábado. Não deu de manhã, reúne à noite. É 15 minutinhos, no mínimo, tá bom? Não faça nada grande, que você vai fazer uma vez e não vai fazer mais. Faça algo simples que você possa manter e gerar um hábito na sua família. Sabe quando seu filho, sabe quando a nova geração, ele poder dizer assim, meu pai, ele falava do amor de Deus lá na minha casa. A minha família reunia lá na sala para orar. Foi lindo, eu estava vendo ali, né? Nós vamos repetir essa semana. Nós fizemos um sorteio. Quem fez o sorteio da família lá? Acho que a maioria não fez. Eu acho que ninguém aqui fez. Faz um sorteio entre as pessoas da família que estão participando com você e desafia eles a orar durante a semana um pelo outro. Entendeu? Aí estou lá vendo. Né, um filho meu falando assim, não, eu orei por você essa semana. Isso é bênção, irmão. Tem tanto filho aí que fala assim, estou preparando a faca para você essa semana. Mas é tão bom você ouvir falar, orei por você essa semana. Isso aí é maravilhoso. E o diabo não quer isso não, irmão. O diabo não quer família unida, não quer família se dobrando diante de um Deus tão bom como esse. Ok? Então, pense nisso. E sexta-feira você vai receber o material lá no seu zap. Considere aquilo, leve a sério. Ah, pastor, só eu que esse negócio de Jesus lá em casa, só eu. Nós temos irmãos aqui que eles fazem o culto toda semana sozinho. Faz o culto e tira foto ainda, sozinho. Né? Aquilo é fé, é expressão de fé. Eu estou sozinho, mas um dia Deus vai mudar isso aqui, pastor. Um dia Deus vai mudar. Eu vou ter pessoas da minha família orando e louvando a Deus juntos. Tá bom, meus irmãos? Amém? Graças a Deus. Irmãos,
quero, antes de nós irmos, lembrar, né, para aqueles que não ficaram sabendo, né, nessa segunda-feira, foi, né? De domingo para segunda, isso. Deus recolheu o nosso irmão Zezé, né? E Deus recolheu, ele estava internado lá na Santa Casa, toda a igreja estava sempre em oração por ele, e nós cremos que Deus é o Senhor da nossa vida, né? E a Bíblia Sagrada diz que aquele que morre em Cristo, a Bíblia diz que ele vai para o seio de Abraão, e ele vai aguardar a ressurreição de todos os santos. Então, irmãos, algo que a gente possa ter certeza, o irmão Zezé certamente está melhor do que todos nós aqui. Estava sofrendo, mas agora está como salvo em Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Serão transformados em corpo de glória. Então, nós cremos que o irmão Zezé morreu em Cristo. Eu pude estar com ele pediu que eu fosse até o hospital liberou e nós fomos lá. E ele estava sereno, conversei com ele, mandou um abraço, né, para os irmãos, para a igreja, agradecendo as orações, né, um abraço para o diaconato, né, que sempre a gente ficava sediando ele, vai para o diaconato, trabalhar no diaconato, né, e ainda me diz, pastor, se Deus me permitir voltar, eu quero voltar para o louvor, cantar lá no altar, né. Então ele estava cheio de esperança, sereno, e na certeza de que se Deus não o permitisse voltar e o recolhesse, ele estava salvo em Cristo Jesus. E assim ele foi em paz. Amém? Estou dizendo isso para informar os irmãos e para pedir aos irmãos uma coisa. Nós temos a família do irmão Zezé, os que congregam aqui, os que moram no bairro. Você que tem contato com esses irmãos, abrace. Né? Abraço, modo de dizer, não está abraçando hoje em dia, né? Mas demonstre carinho, solidariedade. Não ligue para perguntar como é que foi. Ligue para dizer, olha, estamos juntos. Se precisar de um ombro amigo, estou aqui. Se quiser passear, vamos sair juntos. Sempre demonstre carinho. Lembra da palavra domingo? Se compadeça, que era o que Jesus se compadecia. Então, se compadeça dessas pessoas. Ore pela irmã, a irmã Vanessa, que é esposa, né? Agora viúva. Ore pela Jaine, filha, pelo Jackson, pela Janaína. Ore por toda a família, a pastora Maria José, ore por ela, né? É uma pastora nossa aqui. Ore pela vida da nossa irmã Fátima, né? Para que Deus fortaleça a vida dela, né? Ore pelo irmão José Luiz, pela pastora Cristina, pela toda a família do Zezé. Amém, irmãos? Amém, Jesus? Vamos nos colocar de pés, em nome de Jesus? Amém? Irmãos, nós estamos felizes com o Senhor, porque Ele nos abençoou. Quem está na fé aí? Então, erga a sua mão. Pai Celestial, leva-nos em paz, guarda-nos, nos proteja e nos livre de todo mal. Que o amor de nosso Deus e nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a doce e plena comunhão com o Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Ide em paz, que Deus te abençoe. Uma noite de descanso, amanhã um dia de vitória, em nome de Jesus. Se quiser orar, amanhã 6 da manhã estamos aqui.